Meu nome é Mônica e eu tenho 27 anos. 3 dias atrás, meu pai morreu de um ataque cardíaco fulminante, bem ali, no escritório dele. Foi assim, de repente. Em 1 minuto, ele estava vivo, trabalhando em algum contrato de construção, e no minuto seguinte, ele se foi. O socorrista disse que foi rápido. Acho que isso deveria me fazer sentir melhor, mas não faz. Eu organizei tudo sozinha. A funerária, as flores, o velório, o jazigo no cemitério. Papai tinha dinheiro, então pude fazer tudo da melhor forma. Os sócios dele vieram, homens com quem ele trabalhou por anos, construindo casas por toda a cidade. Seus amigos do clube de golfe também apareceram. Até mesmo alguns dos trabalhadores de suas obras vieram prestar suas últimas homenagens. Todos eles não paravam de me dizer que homem bom ele era, como ele os ajudou quando as coisas ficaram difíceis, como ele lhes deu trabalho estável. A cerimônia foi bonita. O pastor falou sobre a generosidade do meu pai e seu amor pela família. Bem, o que restou da família dele, de qualquer forma? Apenas eu. Minha avó havia morrido há 2 anos e ela era a única outra pessoa que realmente importava para o papai depois que mamãe foi embora. Eu estava ao lado da sepultura, observando descerem o caixão, quando alguém chamou meu nome, Mônica. Eu me virei e congelei. Lá estava ela, minha mãe, parada a uns 3 metros de distância, com um cara que eu não reconhecia e 3 crianças. O mais velho parecia ter uns 16 anos, o mais novo, por volta de 10. Estavam todos vestidos com roupas escuras, como se pertencessem àquele lugar. Eu não a via há 20 anos. Ela parecia mais velha, obviamente. O cabelo dela estava diferente, mais curto e mais escuro. Ela havia ganhado peso, mas era definitivamente ela. "O que você está fazendo aqui?" Zrenia perguntei. Minha voz saiu fria e dura. "Como você soube que ele morreu?" "Eu não te contei. Eu soube por alguns parentes." O homem ao lado dela colocou a mão em seu ombro. Ele era alto, careca, vestindo um terno barato. Este devia ser o amante com quem ela fugiu todos aqueles anos atrás. As 3 crianças estavam atrás deles, parecendo desconfortáveis. "Não acredito que você não me convidou para o funeral", disse ela. "Ele já foi meu marido." Eu ri. Ri de verdade, ali mesmo, no túmulo do meu pai. "Seu marido? Você o abandonou há 20 anos. Você abandonou nós 2. As memórias vieram com tudo. Eu tinha 7 anos quando aconteceu. Papai tinha ido a uma viagem de negócios para ver um terreno no interior. Ele deveria ficar fora por apenas 2 dias. Mamãe esperou o carro dele sumir na rua. Então, ela começou a fazer as malas. Lembro de perguntar para onde ela estava indo. "Mamãe precisa sair por um tempo", ela disse. "Fique aqui. Papai volta logo." Mas ela não esperou pelo papai. Ela fez 2 malas, escreveu um bilhete e o deixou na mesa da cozinha. Então, ela saiu pela porta e foi embora em seu carro. Ela me deixou sozinha naquela casa por 2 dias inteiros. Eu estava morrendo de medo. Comi sucrilhos no café da manhã e no almoço porque não sabia cozinhar mais nada. Assisti à TV e esperei alguém voltar para casa. Eu ficava pensando que mamãe voltaria, que ela tinha percebido que esqueceu algo, mas ela não voltou. Quando papai finalmente chegou em casa, ele me encontrou sentada no sofá com a mesma roupa que eu usava há 2 dias. Corri para ele chorando, dizendo que a mamãe tinha ido embora. Ele leu o bilhete dela. Eu nunca vi o que dizia, mas o rosto dele ficou pálido. Então, ele amassou o papel e o jogou no lixo. "Sua mãe já era", ele disse em voz alta, mais para si mesmo do que para mim. Tudo aconteceu rápido depois disso. Papai ligou para seu advogado. Os papéis foram protocolados. Mamãe deveria comparecer ao tribunal para a audiência de divórcio e guarda, mas ela nunca apareceu. O juiz concedeu a guarda total ao papai e destituiu o poder familiar dela.
Simples assim, ela estava legalmente fora de nossas vidas. Papai me contou mais tarde que mamãe estava tendo um caso com um cara do escritório dela. Eles vinham planejando isso há meses, esperando o momento certo para fugir juntos. Aquele momento foi quando meu pai viajou e eu estava sozinha e indefesa. Agora, lá estava ela, 20 anos depois, com seu amante e seus 3 filhos, agindo como se tivesse algum direito de estar no funeral do meu pai. Mônica, estes são seus irmãos e sua irmã, disse ela, gesticulando para as crianças. Este é o Tomás. Ele tem 16, a Sara tem 13 e o pequeno Miguel tem 10. Eu olhei para eles. Eles me olharam de volta com olhos curiosos. Provavelmente não tinham ideia de quem eu era ou por que a mãe deles os havia levado ao funeral de um estranho. Eu não me importo, eu disse. Virei as costas para ela e caminhei em direção ao meu carro. Ouvi ela chamando meu nome, mas não olhei para trás. Eu não tinha nada a dizer para ela. Ela fez sua escolha há muito tempo e agora teria que viver com ela. Os últimos 20 anos passaram pela minha mente enquanto eu dirigia para casa. Papai e eu nos viramos juntos. Foi difícil no começo. Ele estava devastado, trabalhando o tempo todo para evitar pensar no que mamãe tinha feito. Passei a maior parte do meu tempo com a vovó, a mãe do papai, que se mudou para nos ajudar a cuidar de mim. Mas os negócios do papai decolaram. Toda aquela raiva e dor que ele sentia, ele canalizou para o trabalho. Ele começou a conseguir contratos maiores, a ganhar mais dinheiro. Nos mudamos para uma casa enorme no bairro mais nobre da cidade. Ele nunca se casou de novo, nem mesmo teve uma namorada séria, embora muitas mulheres tentassem. Ele dizia que eu era família suficiente para ele. Eu fiz faculdade com o dinheiro do papai. Estudei administração de empresas. Ele me comprou um apartamento quando me formei. Consegui um bom emprego, mas não precisava realmente trabalhar por causa do que a vovó me deixou quando morreu. Ela havia economizado R$ 1 milhão ao longo dos anos. Além disso, ela me deixou a casa dela. Vendi a casa e investi tudo de forma inteligente. Eu poderia viver só dos rendimentos se quisesse, mas gostava de ter algo para fazer. E agora ele se foi e eu estava sozinha. Bem, não completamente sozinha. Ele me deixou tudo. A empresa, a casa, seus carros, todo o seu dinheiro. Eu encontrei o testamento dele na gaveta de sua escrivaninha. Era simples e claro. Tudo vai para a Mônica. Acho que mamãe descobriu isso de alguma forma. Provavelmente foi por isso que ela apareceu hoje. Não porque estava triste com a morte do papai, mas porque queria saber o que poderia tirar disso. Alguns dias se passaram após o funeral e eu tentei voltar a algum tipo de rotina normal. Normal sendo um termo relativo quando seu mundo inteiro acaba de virar de cabeça para baixo. Eu tive que lidar com a empresa do papai, descobrir o que fazer com todos os seus bens, cuidar da parte legal que vem com a morte de alguém. Decidi não vender a construtora. Papai a construiu do nada e parecia errado simplesmente me livrar dela. Além disso, estava dando um bom dinheiro. O Júlio, braço direito do papai, estava na empresa há 15 anos. Ele conhecia o negócio de dentro para fora e papai confiava nele completamente. Então, eu o nomeei CEO e mantive a propriedade para mim. Parecia a coisa certa a fazer. Eu estava no meu apartamento, revisando alguns papéis do papai, quando a campainha tocou. Era terça-feira à tarde, por volta das 3 horas. Eu não estava esperando ninguém, então olhei pelo olho mágico antes de abrir a porta. Era ela, minha mãe, parada ali, sozinha desta vez, sem marido, sem filhos. Ela usava jeans e um suéter, parecendo nervosa. Eu abri a porta, mas não a convidei para entrar. O que você quer? Posso entrar? Só por alguns minutos. Contra meu bom senso, dei um passo para o lado e a deixei entrar na minha sala de estar.
Ela olhou ao redor, observando os móveis bonitos, as grandes janelas, a arte cara nas paredes. Que lugar lindo, disse ela. Como você conseguiu meu endereço? Perguntei por aí. Alguns parentes distantes do seu pai me deram. Ótimo. Então agora ela estava me rastreando através de conexões familiares. O que você quer? Zrenia, perguntei novamente. Ela se sentou no meu sofá sem ser convidada. Mônica, eu sei que você herdou muito dinheiro do seu pai e da sua avó também. Senti meu estômago revirar. Como diabos ela sabia do dinheiro da vovó? Qual é o seu ponto? Meu ponto é que você está muito rica agora. E eu acho que você deveria compartilhar um pouco dessa riqueza com sua família. Eu a encarei. Minha família? Simulation. Comigo e com seus irmãos e sua irmã. Aquelas 3 crianças que você conheceu no funeral. Eles são seus meio-irmãos, Mônica. Eles precisam de ajuda com a escola, com fundos para a faculdade, com despesas básicas de vida. Eu ri de verdade. Não pude evitar. Você está falando sério? Completamente séria? Você é solteira. Não tem filhos para se preocupar. Você tem mais dinheiro do que jamais poderia gastar. Enquanto isso, eu estou lutando para criar 3 filhos com o salário do meu marido. Deixa eu ver se entendi, eu disse, sentando-me em frente a ela. Você me abandonou quando eu tinha 7 anos. Você me deixou sozinha em uma casa vazia por 2 dias. Você nunca ligou, nunca escreveu, nunca mandou um cartão de aniversário, nunca perguntou como eu estava por 20 anos. E agora você quer que eu te dê dinheiro. Ela teve a decência de parecer envergonhada por cerca de 2 segundos. Então, ela se endireitou e ficou na defensiva. Eu nunca amei seu pai, Mônica. Eu não podia mais viver com ele. Mas eu sabia que ele cuidaria de você. Você sempre foi a princesinha dele. Você me deixou porque queria fugir com seu namorado e não queria o incômodo de ter uma filha. O rosto dela ficou vermelho. Isso não é verdade, não é? Então por que você não lutou pela guarda? Por que nem sequer apareceu no tribunal? Ela não tinha uma resposta para isso. E agora, continuei, agora que o papai está morto e você descobriu que eu herdei o dinheiro dele, de repente você se lembra que tem uma filha. De repente você quer um relacionamento. Mas na verdade, o que você quer é metade de tudo. Não é pelo dinheiro, disse ela. Mas sua voz não era convincente. Claro que é. Você não amava o papai, mas com certeza ama o dinheiro dele agora. Ela tentou uma abordagem diferente. Mônica, aquelas crianças são inocentes em tudo isso. Elas não fizeram nada de errado. O Tomás quer ir para a faculdade, mas não temos como pagar. A Sara precisa de aparelho. O pequeno Miguel tem dificuldades de aprendizado e precisa de aulas particulares. Eles são seus irmãos. Não, não são. Eles são seus filhos com o homem pelo qual você nos deixou. Eles não são nada para mim. Como você pode ser tão fria? Fria? Você quer falar sobre frieza? Você deixou uma criança de 7 anos sozinha em uma casa por 2 dias. Você nunca contatou essa criança por 20 anos e agora aparece exigindo dinheiro. Isso é frieza. Ela se levantou, ficando frustrada. Você tem milhões de reais, Mônica. Mais do que uma pessoa precisa. Estou pedindo ajuda com a educação e as necessidades básicas dos meus filhos. Então peça ao pai deles. Peça ao seu marido. Não peça à filha que você jogou fora. Seu pai te virou contra mim. Meu pai nunca disse uma palavra ruim sobre você para mim. Ele não precisou. Suas ações falaram por si mesmas. Ela estava ficando desesperada agora. Eu podia ver em seus olhos. Mônica, por favor. Estou te implorando. Pense nisso. Essas crianças estão passando por dificuldades e você poderia ajudá-las com o troco do que você tem. Sabe o que é engraçado? Swing disse, caminhando em direção à porta. Você fica falando sobre como é uma mãe atenciosa agora.
como está preocupada com o futuro dos seus filhos. Mas 20 anos atrás, você se importava tão pouco com sua filha que a deixou sozinha e aterrorizada por 2 dias. Eu era jovem, cometi erros. Eu abri a porta. Eu quero que você vá embora. Mônica, por favor, vá embora agora. Ela caminhou em direção à porta, depois se virou. Isso não acabou. Aquelas crianças merecem mais. Sim, merecem. Elas merecem uma mãe que não abandona seus filhos quando as coisas ficam difíceis. Depois que ela foi embora, servi-me uma taça de vinho e sentei no sofá, tremendo. Eu não podia acreditar na cara de pau daquela mulher. 20 anos de nada, e agora ela queria metade de tudo pelo que papai havia trabalhado. Pensei naquelas 3 crianças. Senti pena delas, de verdade. Não era culpa delas que a mãe era egoísta e o pai aparentemente não conseguia sustentá-los adequadamente. Mas eles não eram minha responsabilidade. Eu não devia nada a eles. Papai havia se matado de trabalhar para construir a vida que tínhamos. Depois que mamãe foi embora, ele poderia ter desmoronado. Em vez disso, ele canalizou sua dor para construir algo melhor para nós. Ele ganhou cada centavo que me deixou. Eu não ia deixar que ela me fizesse sentir culpada para entregar tudo. 2 semanas depois, recebi uma carta de um escritório de advocacia do qual nunca tinha ouvido falar. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Era um processo judicial. Minha mãe estava me processando por metade da herança do meu pai. Liguei para meu advogado imediatamente após receber aquele processo. O nome dele é Davi Martins, e ele havia cuidado do testamento do papai e de alguns contratos da empresa ao longo dos anos. Papai confiava nele, então eu também confiava. Mônica, sinto muito por isso, disse Davi quando lhe mostrei os papéis. Mas não se preocupe muito. Sua mãe não tem base legal para reivindicar qualquer parte do patrimônio do seu pai. Mas ela está realmente tentando me processar? Sim, mas isso não significa que ela vai ganhar. Qualquer um pode entrar com um processo. Vencer é outra história. Nós vamos lutar contra isso. O processo alegava que mamãe merecia metade da herança do papai, porque ela havia sido casada com ele e ajudado a me criar por 7 anos. Seus advogados argumentavam que ela contribuiu para a família e merecia uma compensação. Era um absurdo completo, mas ainda tínhamos que passar por todo o processo legal. O julgamento começou 3 meses depois. Eu estava nervosa pra caramba ao entrar naquele tribunal. Mamãe estava sentada na outra mesa com seu advogado, um cara magro de terno caro que parecia se achar o máximo. Ela teve a audácia de levar o marido e os 3 filhos. Eles se sentaram na primeira fila como se fossem as vítimas aqui. As crianças não paravam de me encarar com aqueles olhos tristes, como se eu fosse a vilã que os impedia de receber sua herança de direito. O advogado da mamãe começou. Meritíssimo, minha cliente foi casada com o falecido por 8 anos. Durante esse tempo, ela ajudou a criar a filha dele e contribuiu para o lar. Ela merece sua parte justa dos bens conjugais. Então ele começou a falar sobre como mamãe tentou manter um relacionamento comigo após o divórcio, mas papai a impediu. Foi aí que eu quase perdi a cabeça. Ela tem 3 filhos que precisam de apoio financeiro para a educação e necessidades básicas, continuou o advogado. Enquanto isso, a Ré herdou milhões de reais que ela não conseguiria gastar em uma vida inteira. Quando foi a vez do Davi, ele expôs os fatos reais. Ele tinha cópias dos papéis do divórcio, dos documentos de guarda, tudo. Meritíssimo, a autora abandonou sua filha de 7 anos, deixando-a sozinha em casa por 2 dias, enquanto o pai estava em viagem de negócios. Ela fugiu com seu amante e nunca mais contatou a filha. Ela não lutou pela guarda, não pagou pensão alimentícia
e não fez nenhum esforço para fazer parte da vida desta criança por 20 anos. Davi apresentou registros bancários, registros telefônicos, tudo que provava que mamãe nunca tentou entrar em contato comigo. A autora só apareceu na vida da Ré depois de saber da herança. Isso não é sobre relações familiares ou justiça. Isso é sobre dinheiro, puro e simples. Então, o juiz começou a fazer perguntas. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Senhora Silva, disse o juiz para minha mãe, por que a senhora não contatou sua filha quando ela completou 18 anos e não estava mais sob o controle do pai? Mamãe se mexeu na cadeira. Eu achei que era melhor deixá-la ter uma vida estável com o pai. Mas a senhora está aqui agora, alegando que queria um relacionamento com ela. Sim, meritíssimo. Eu sempre quis fazer parte da vida dela. Então por que a senhora esperou até depois que o pai dela morreu e ela herdou o patrimônio dele? O advogado da mamãe se levantou. Objeção, meritíssimo. O momento em que minha cliente buscou o contato não anula seus direitos legais. Eu permito a pergunta, disse o juiz. Mamãe parecia confusa. Eu soube da morte por parentes e achei que era hora de nos reconectarmos. O juiz não estava engolindo essa. Senhora Silva, por que a senhora não forneceu nenhum apoio financeiro à sua filha nos últimos 20 anos? Mas agora acredita que ela deveria fornecer apoio financeiro à senhora? Mamãe não conseguiu responder a essa. Ela apenas ficou sentada, abrindo e fechando a boca como um peixe. E por quê? Continuou o juiz. O tribunal deveria lhe conceder metade de um patrimônio que foi construído inteiramente depois que a senhora abandonou sua família? Foi aí que mamãe perdeu o controle. Ela se levantou e começou a gritar. Ela não precisa de todo esse dinheiro. Ela está sozinha. Ninguém se importa com ela de qualquer maneira. Ela é egoísta e fria, igual ao pai dela. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Até os próprios filhos dela pareciam envergonhados. Senti como se ela tivesse me dado um tapa depois de tudo que fez. Ela estava me chamando de egoísta e fria. Estava dizendo que ninguém se importava comigo. O juiz bateu o martelo. Senhora Silva, sente-se e controle-se. O advogado dela tentava acalmá-la, mas o estrago estava feito. O juiz olhou para todas as provas, olhou para a mamãe, depois olhou para mim. Não encontro base legal para a reivindicação da autora, disse ele. A Ré herdou este patrimônio através de um testamento válido de seu pai, que tinha pleno direito legal de dispor de seus bens como bem entendesse. A autora abandonou suas responsabilidades parentais há 20 anos e não fez nenhum esforço para fazer parte da vida de sua filha até saber desta herança. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para minha mãe. Além disso, acredito que a Ré tem sorte que tal mãe a tenha abandonado, pois ela claramente merecia uma vida melhor do que a autora poderia ter lhe proporcionado. O rosto da mamãe ficou branco. O advogado dela tentou objetar, mas o juiz o interrompeu. Caso encerrado. O tribunal condena a autora ao pagamento de todas as custas processuais. Enquanto saíamos do tribunal, mamãe passou por seu advogado e ficou cara a cara comigo. Isso não acabou, ela sibilou. Você vai se arrepender disso. Senhora, você precisa se afastar da minha cliente, disse Davi com firmeza. O marido dela finalmente se aproximou e a afastou, mas ela continuou me encarando com puro ódio nos olhos. Eu pensei que seria o fim de tudo. Eu estava errada. Uma semana depois, ela de alguma forma conseguiu meu número de telefone e começou a me ligar. Depois, começou a mandar mensagens. As mensagens eram loucas, falando sobre como eu era má, como eu tinha roubado o futuro de seus filhos, como Deus iria me punir. Bloqueei o número dela, mas ela arrumava novos celulares e continuava ligando de números diferentes. Então, um dia, ela apareceu no meu escritório.
A construtora do papai tinha um belo prédio no centro da cidade e ela entrou direto no saguão com os 3 filhos. Eu quero ver a Mônica, ela gritou para a recepcionista. Ela é minha filha e ela abandonou a família dela. A pobre recepcionista não sabia o que fazer. Eu ouvi a comoção e saí para ver o que estava acontecendo. Você precisa ir embora, eu disse para a mamãe. Essas crianças estão com fome, ela gritou. Você tem milhões e eles estão passando sem comida por causa do seu egoísmo. As crianças pareciam mortificadas. Outros funcionários estavam olhando. Foi uma cena completa. Os seguranças vieram e a acompanharam para fora, mas o estrago estava feito. Meus funcionários estavam fazendo perguntas e a coisa toda foi extremamente embaraçosa. Foi quando liguei para o Davi novamente. Precisamos de uma medida protetiva, eu disse a ele. Eu esperava que não chegasse a esse ponto, mas acho que você está certa. Davi entrou com o pedido de medida protetiva no dia seguinte. Tivemos que voltar ao tribunal, mas desta vez era uma juíza diferente. Uma mulher na casa dos 50 anos que parecia já ter visto de tudo. Meritíssima, disse Davi, minha cliente está sendo assediada e perseguida por sua mãe biológica, que fez ameaças e perturbou seu local de trabalho. Ele apresentou todas as provas, as mensagens de texto malucas, os registros telefônicos mostrando dezenas de chamadas de números diferentes, depoimentos de testemunhas do meu escritório sobre a cena que mamãe havia causado. O advogado da mamãe tentou argumentar que ela só queria um relacionamento com a filha, mas a juíza não caiu nessa. Senhora Silva, a senhora perdeu o processo contra sua filha. Isso deveria ter sido o fim da história. Em vez disso, a senhora escolheu assediá-la e intimidá-la. Ela é minha filha. Zrenia, mamãe gritou. Eu tenho o direito de falar com ela. A senhora abriu mão desse direito há 20 anos quando a abandonou, disse a juíza friamente. E certamente não tem o direito de persegui-la e ameaçá-la. A juíza concedeu a medida protetiva. Mamãe tinha que ficar a pelo menos 500 metros de distância de mim, da minha casa e do meu escritório. Ela não podia me ligar, me mandar mensagens ou me contatar através de terceiros. Se a senhora violar esta ordem, senhora Silva, será presa e acusada de desacato à ordem judicial. A senhora entende? Mamãe apenas me fuzilou com o olhar do outro lado do tribunal. Seu marido parecia envergonhado e as crianças pareciam confusas e chateadas. Eu quase senti pena deles. Quase. Isso foi há 6 meses. Não tive mais notícias da mamãe desde então. Não sei se ela ainda mora no mesmo lugar, se as crianças estão bem. Honestamente, não quero saber. As pessoas às vezes me perguntam se eu me sinto mal por não ajudar aquelas crianças. Elas são inocentes, as pessoas dizem. Elas não escolheram ter uma mãe como essa, e elas estão certas. Aquelas crianças não fizeram nada de errado, mas eu também não. Eu não pedi para ser abandonada aos 7 anos. Eu não pedi para minha mãe desaparecer da minha vida por 20 anos e depois aparecer exigindo dinheiro. Papai se matou de trabalhar para construir a vida que tínhamos. Ele poderia ter desmoronado depois que mamãe foi embora, mas em vez disso, ele canalizou toda aquela dor para fazer algo melhor. Cada centavo que ele me deixou, ele ganhou com seu próprio suor e sacrifício. Eu não vou dar isso para uma mulher que me jogou fora como lixo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se mamãe tivesse me abordado de forma diferente. Se ela tivesse vindo ao funeral do papai e dito que sentia muito. Se ela tivesse pedido para tomar um café e conversar sobre o passado. Se ela tivesse reconhecido o que fez comigo e tentado se redimir. Mas ela não fez nada disso. Ela viu cifrões e decidiu que eu lhe devia algo. Ela se sentiu no direito de ter o dinheiro do papai, mesmo que o odiasse o suficiente para abandonar a filha dele.
Penso naquelas crianças às vezes, Tomás, Sara e Miguel. Espero que estejam bem. Espero que consigam a educação que precisam e se tornem pessoas melhores que a mãe deles. Mas essa não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é honrar a memória do papai e viver a vida que ele queria que eu tivesse. Ele me deixou tudo porque me amava e confiava em mim para fazer a coisa certa com isso. Mantive a construtora funcionando. O Júlio está fazendo um ótimo trabalho como CEO e estamos até expandindo para novos mercados. Fiz investimentos inteligentes com o resto do dinheiro. Viajo quando quero, ajudo causas com as quais me importo e vivo confortavelmente sem ostentar. Estou namorando alguém agora. O nome dele é Marcos e ele é professor. Ele não sabe de todo o dinheiro e eu gosto que seja assim. Ele gosta de mim por quem eu sou, não pelo que herdei. Papai teria gostado do Marcos. Ele é honesto e gentil, o tipo de homem que constrói coisas em vez de destruí-las. Penso no papai todos os dias. Visito seu túmulo uma vez por mês e conto a ele sobre o que está acontecendo com a empresa, sobre o Marcos, sobre minha vida. Sei que ele não pode me ouvir, mas isso me faz sentir conectada a ele. A casa parece vazia às vezes. É enorme e foi feita para uma família. Talvez um dia Marcos e eu a enchamos com nossos próprios filhos. Papai teria adorado isso. Quanto à mamãe, não penso muito nela mais. Ela é uma estranha para mim. Compartilhamos DNA, mas é só isso. Família de verdade é feita de mais do que genética. Família de verdade aparece quando você precisa. Família de verdade não te abandona e depois exige pagamento 20 anos depois. Papai era minha família de verdade. Vovó era minha família de verdade. Talvez um dia o Marcos também seja. A medida protetiva ainda está em vigor. Guardo os papéis na gaveta da minha escrivaninha, por via das dúvidas, mas não acho que vou precisar. Acho que mamãe finalmente entendeu a mensagem de que não sou o plano de aposentadoria dela. Não estou mais com raiva. Fiquei por um tempo, mas a raiva é exaustiva. Agora eu simplesmente não sinto nada quando penso nela. Ela é irrelevante para a minha vida. Tenho a empresa do papai para administrar, um relacionamento para cultivar e um futuro para construir. É isso que importa agora. Às vezes, as pessoas dizem que eu deveria perdoá-la, que guardar rancor faz mal para a saúde. Mas eu não estou guardando rancor. Estou apenas me protegendo de alguém que provou que não é confiável. Existe uma diferença entre perdoar e ser tola. Eu a perdoei há muito tempo, para minha própria paz de espírito. Mas o perdão não significa que eu tenha que deixá-la voltar para a minha vida ou dar a ela o dinheiro do meu pai. Fim da história.